Boa tarde a todos os internautas do Calma Notícia. Esta tarde de sábado, né, dia 30 de maio, nós estamos aqui para um bate-papo com a nossa querida deputada Maria Del Carmo, nossa representante no governo estadual, né, Assembleia Legislativa, representante também do Partido dos Trabalhadores, a qual eu tenho a honra de conviver, estando representando também na condição de presidenta do Partido dos Trabalhadores de Miguel Calmon, e eu queria dar as... A internet está mais complicada. Voltou. Boa tarde, deputada. Seja muito bem-vinda. Ainda que à distância, sinta o meu abraço, assim, bem caloroso, em nome de todos os calmonenses. A senhora é muito especial para nós. Obrigada, Selma. Forte abraço aí para você, retribuindo esse abraço carinhoso que eu sei que poderíamos trocar se estivéssemos pessoalmente, mas estamos trocando por emoção, né? Por sentimento, né? Meu abraço para todas essas companheiras e companheiros aí de Miguel Calmon, essa cidade que a gente aprendeu a amar, aprendeu a gostar, a admirar o povo de Miguel Calmon. Tem uma identidade muito forte com vocês, mas essa pandemia tem nos mantido afastados. Não afastados de pensamento, não afastados de ações, mas afastados no sentido de que, como a gente está em isolamento social, tem que ficar aguardando que nós temos a oportunidade de passar essa pandemia se reduza a sua ação, né? Nós possamos de novo voltar a respirar, a sorrir, a nos abraçar, a nos encontrar outra vez pessoalmente. Com muita alegria que a gente fala com vocês hoje, deixando um abraço para todos. Bem, deputada, em nome de todos os membros do Partido dos Trabalhadores de Miguel Calmon, né, estamos aqui nessa tarde para esse bate-papo com a senhora. Gostaríamos muito de que nosso encontro tivesse sido realizado no mês de março. Infelizmente, veio uma pandemia aí que é muito mais forte do que se pensava, né? Que talvez não chegasse a todos os recantos do nosso país, mas a proporção tomou uma dimensão muito maior daquilo que se pensou, apesar de que a gente observa as ações em tempos recordes do nosso governo do Estado, as ações de vocês, representantes da Assembleia Legislativa, apoiando também as decisões do Estado, isso é muito importante. E eu queria ver com a senhora o que a senhora tem observado de mudança em nosso Estado em meio a esse contexto de pandemia. Como as pessoas, como a senhora tem visto? Eu sei que deve estar muito difícil, porque a gente tem vivido dentro de nossas casas praticamente o isolamento social, porque esse ainda, né, é o que todos os cientistas dizem que é o melhor remédio, então é o isolamento social. Então, como a senhora vê esse momento para a nossa Bahia, para o nosso país? Selma, antes de responder o seu questionamento, eu queria me abraçar os companheiros, cumprimentar e abraçar de forma muito especial o companheiro Fabião, o companheiro Bahia, todos os demais companheiros aí que fazem parte da direção do partido aí, mas aqueles amigos, companheiros que nós encontramos todas as vezes que estamos, cumprimentar João, que está aí contigo, está aí próximo, né? Abraçá-lo, agradecer sempre todo o empenho, toda a atenção que nos dá, e o nosso companheiro aí querido. Abraçar também o nosso prefeito, Caca, dizer da alegria também de estar em Miguel Calmon, né? Parabenizá-lo pela ação, pelo trabalho, e parabenizar vocês e os demais, a equipe toda que está na administração, que está na prefeitura, né? Mas de forma muito especial os companheiros do nosso partido, a direção partidária, né? E mais os companheiros que fazem o dia a dia da militância, que estão presentes, que estão na luta. Eu creio que nós vivemos um momento muito especial no mundo, né? Estamos tendo a oportunidade de presenciar
fisicamente algo que a gente não imaginava que acontecesse, uma pandemia que tem se repetido ao longo dos séculos, a cada 100 anos, né? Há 100 anos atrás foi a chamada gripe espanhola, no términozinho da Primeira Guerra Mundial, né, onde, naquele momento, já foi uma tragédia para aquele momento, né? Você teve aí 50 milhões de pessoas contaminadas e aí 500 mil pessoas mortas, né? Então, já foi, assim, algo absurdo. E nós estamos repetindo isso. 100 anos depois, volta, naquele momento, a gripe, e aí volta de novo algo que, em alguns momentos, parece, né, alguns sintomas que parecem de uma gripe, tosse, nariz entupido, né, perde olfato, perde paladar, e aí. Então, eu acho que o mundo tem que ser repensado. Acho que as relações pessoais pensam, e as relações é necessário que passamos a ver a vida nesse planeta de outra forma, né? Acho que isso tem que mudar e, com certeza, vai estar dentro de nós, porque está mostrando claramente que nós não conseguimos sobreviver nos padrões que temos hoje. Essa desigualdade social que a gente tem, né? Essa falta de repartição da riqueza, essa concentração de riqueza na mão de uns poucos e outros, né? Numa situação tão precária, tão, né? Mostra muito claramente que é preciso e é necessário que a gente tenha outros padrões de consumo, outros padrões de distribuição de renda, que as nossas relações entre nós, entre pessoas, seja diferenciada, e creio que também é um pensamento da importância do Estado. Até os países até nos Estados Unidos, onde você, né, a meca do capitalismo, né, você tem hoje já os economistas já falam na necessidade de fortalecimento do Estado, da necessidade de você ter um colchão de proteção para que, já que você não distribuiu a riqueza como deveria distribuir, e o nosso país, infelizmente, é um dos campeões em concentração de renda, na distribuição, infelizmente, na distribuição da miséria, é preciso que alguma providência seja tomada. E a tristeza no nosso país é ver que quem governa esse país verifica e está vendo a todo dia o que está acontecendo, e nós vemos cada dia menos ação, cada dia mais preocupação daqueles que têm um pensamento mais humanista. Acho que prevalece, terá que prevalecer o pensamento mais humanista, o pensamento de olhar o outro como irmão, né, com solidariedade, e essa solidariedade tem acontecido no povo, né? A população tem sido solidária, tem se mobilizado, tem buscado respostas. O Estado não tem dado essas respostas. O Estado fala do país, né? Na Bahia a gente tem uma ação diferenciada, o nosso governador tem tratado de cuidar das coisas de forma diferenciada. É modelo, nós estamos extremamente orgulhosos do governador que a gente tem, que lidera o Nordeste, né, que fez toda essa mobilização nos estados nordestinos, mas que tem servido de exemplo para o Brasil inteiro, a sua coragem, a sua vontade e a sua capacidade de enfrentamento dessa situação com o governo federal, né? Não tendo medo, não se acovardando, como ele diz, a Bahia não se ajoelha, a Bahia quer seu direito, exige os direitos que tem. Então, portanto, eu creio, Selma, e espero que sirva de exemplo isso, para que a gente reavalie as condições. Você veja que ontem a gente toma conhecimento que 179, se não me engano, 179 nações no mundo assinaram um documento, né, junto à Organização Mundial de Saúde, abrindo mão, dizendo que tão logo a vacina seja descoberta, ela não pode ter custos para, né, não deve pagar, não tem patente, tá, rompe a patente dessa vacina, porque ela tem que ser universal, ela tem que chegar a todos os rincões. E os países, se não, caso contrário, os países mais pobres, as populações mais pobres, mais empobrecidas, e onde as dificuldades são maiores, não teriam condições de ter acesso à vida, né? Porque nós estamos falando de vida. A coronavírus,
Covid-19 não é uma gripezinha, é algo que leva à morte, né? Não é à toa que nós já estamos aí muito com um número de mortos já extremamente elevado, né? Então, eu não sei se respondi a sua pergunta, mas creio eu que todos nós temos uma contribuição a dar nesse processo de transformação, porque primeiro passa por nós, e para olhar isso, não adianta ser rico, não adianta ser pobre, a pandemia, a doença chega e leva do mesmo jeito. Com certeza, deputada, respondeu sim. E essa questão da gente ter empatia, né? Eu acho que a palavra da vez hoje em dia é a empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso sentir a dor do outro, para que a gente saiba, né, como é que está realmente acontecendo essas situações de pandemia fora da nossa casa, fora do nosso e como a senhora tão bem colocou, graças a Deus a gente tem tido um governador destemido mesmo, e muito, muito conhecedor e com muita empatia e respeito pela vida, pela vida de todos os baianos que ele representa, todos os baianos que ele está ali para cuidar. Então, essa união eu vejo também como muito positiva, essa união dele com o prefeito de Salvador, que são partidariamente opositores, né, deputada, mas pensando no bem maior da nossa Bahia, principalmente da capital baiana ali também, daquelas vidas ali que são muito importantes. Então, esse caminhar com um consenso no trabalho voltado para a saúde, isso é importante. Infelizmente, os governadores não conseguem ter esse apoio no âmbito federal. E isso a gente vê que traz dificuldades para que os estados trabalhem e desenvolvam mais ainda ações que tragam respostas urgentes para o enfrentamento dessa pandemia. Essa forma como o presidente, desse presidente que está aí, para nós que não votamos nele, não concordamos com ele, mas, né, nós temos que pensar de que nós temos que pensar que a resposta que ele está dando não é a resposta que a ciência, né, a tecnologia estabelece um padrão de comportamento nesse processo. Independente da questão ideológica, eu acho que Rui e a Semineto têm feito isso aqui em Salvador, têm mostrado claramente isso, inclusive mostrado para o Brasil e para o mundo, se servir de exemplo para alguém, que nesse momento mais importante é a vida das pessoas, como você disse. É mais importante a vida do que qualquer outra coisa que é ideológica, porque para a vida não tem... manter a vida independe da ideologia, o bem maior que cada um de nós tem. Então, eu acho que essa é, de fato, uma ação que está sendo feita, que merece aplausos, né? Se unirem para tentar buscar o melhor resultado para essa cidade. Nossas cidades têm se mostrado, eu digo que a pandemia desnudou as nossas cidades. As cidades, eu digo, não só a nossa baiana, as cidades no Brasil, na Bahia, no Brasil e no mundo, né? As mazelas que normalmente estão escondidas, estão embaixo do tapete, estão longe dos olhos, né, dos mais ricos e mais poderosos, mostra-se claramente agora as necessidades que você tem de mudar esses comportamentos, de fazer cumprir aquilo que está estabelecido nas diversas legislações, porque não é por falta de legislação que a gente não tem outro padrão de sociedade, né? Então, portanto, acho que eles estão, para todos nós, é motivo de satisfação ver o resultado que está sendo obtido sobre isso. No momento eleitoral, nós vamos estar lá disputando voto, disputando projeto, temos um projeto diferente, pensamos de forma diferente, mas nesse momento o que nos une é a vida dos baianos, das baianas. Com certeza, com certeza. Mas a gente sabe, deputada, que esse ano é um ano eleitoral também, né? E aqui a gente tem tido uma certa preocupação com a questão do calendário, né? Que a gente não vê, assim, uma manifestação do TSE
que respalde melhor os diretórios municipais em termos de desincompatibilização das pessoas que precisam se afastar dos seus cargos para concorrerem aos pleitos eleitorais. E isso tem gerado uma certa angústia para aquelas pessoas que querem ser pré-candidatos, apesar de que a gente está em um momento extremamente difícil. Como você falar de política tendo uma crise de saúde, uma crise sanitária no país, né? E por que não pensar em uma prorrogação dessas eleições? Por que não deixar para um futuro, né? O que a senhora pode nos acalentar neste momento? Eu creio que não haverá prorrogação. A não ser que a gente chegue a um extremo de que no mês de setembro, início de outubro, nós estejamos numa situação tão precária que terá que buscar uma alternativa, seja ela como for. Mas eu não vejo, e eu conversava hoje, participando de uma discussão também lá no Extremo Sul, remota, através da videoconferência remota, lá conversava inclusive com um deputado, ouvimos os deputados federais do Partido dos Trabalhadores, Valmir, Josias, Nelson Pellegrino, nosso companheiro Nelson Pellegrino, não tem ainda demonstrado nenhuma alternativa, porque a nossa Constituição ela estabelece, inclusive, a data da eleição. É o primeiro e o último domingo do mês de outubro. Mês de outubro. Ela é temporal, porque, veja, quando chegar no dia 31 de dezembro, acabam os mandatos do prefeito, dos vereadores, né, do vice-prefeito. Quem assumiria o poder no início? Não tem legitimidade, porque está estabelecido no artigo da Constituição. Essa coisa da temporalidade está lá estabelecida. Então, é preciso que seja... Nós temos vários problemas com relação a isso. É preciso que seja uma PEC, um projeto, né, de emenda constitucional, que está na Constituição, então só a Constituição pode estabelecer. Ela diz lá que é outubro, né? Segundo, ela diz que acabam os mandatos, faz eleição nos dias tais e tais de outubro e termina os mandatos no dia 31 de dezembro, porque no dia 1º o prefeito toma posse, o novo prefeito, os novos vereadores. Né? Ela estabelece que qualquer reforma no calendário eleitoral tem que ser feito com um ano antes de antecedência. Algumas modificações que acontecerão nas eleições deste ano foram aprovadas em o ano retrasado, 2018, né? 2018. Em 2018, e não foram aplicadas porque elas já foram aprovadas pelo Congresso depois do dia da eleição, do primeiro turno da eleição. Então, elas já não podiam estar mais serem em 2018, não, em 2017. Elas já foram votadas em 2017, não aprovou antes do ano, de ter um ano, temporalidade de um ano, então ela já não pôde ser aplicada, já será aplicada este ano. Então, esse é um problema grave, porque ela não tem exceção, não está lá estabelecido na legislação que se houvesse talvez ninguém imaginasse na pandemia, mas mesmo uma catástrofe qualquer, alguma outra coisa que seja, não está lá estabelecida, não tem nenhum princípio. Então, eu acho muito difícil. O Congresso estabeleceu, o Senado e a Câmara estabeleceram uma comissão para cuidar disso. A comissão, até agora, não disse, que também espera, tem que ser feito acordado e ajustado com o Supremo Tribunal Eleitoral, com o STE, e eles têm essa discussão de poder ser no dia 15, uns colocarem no dia 15 de dezembro ou de novembro, que sempre foi a data de eleição, né, no Brasil, lá atrás a data era 15 de novembro, né, o dia da proclamação da República, e também circula uma discussão sobre a possibilidade de ser no primeiro domingo de dezembro e no penúltimo domingo
do mês de dezembro, né? É isso, só que o prazo é muito curto, inclusive, essa é a preocupação, seria muito curto para prestar contas à Justiça Eleitoral, para prestar conta dos gastos na eleição, né? Gasto da eleição, né? Da campanha, os gastos da campanha, e seria muito e teria muito pouco tempo para, inclusive, ter o rito de passagem, né? Toda a passagem. Então, essa ainda é algo que está deixando as pessoas com muita preocupação. Essa preocupação que você expressa aí com relação às pessoas que terão que ser, até agora a Justiça Eleitoral tem agido como se nenhuma mudança fosse ocorrer, né? Ela estabeleceu uma data para 6 de maio, que foi a data de fechamento do cadastro, data de transferência ou regularização dos títulos, né? Vão começar a vistoria dos locais de votação, né? O programa eleitoral não mudou até agora. Não, o programa eleitoral não mudou, o programa eleitoral não mudou em nada. Então, acho que essa gente ainda tem dúvidas aí o que vai acontecer. Realmente. Deputada, pelo menos eu aqui, Miguel Calmon, eu senti um pouco em relação a essa questão da pandemia com a questão do calendário eleitoral, um certo prejuízo para a população. Eu não sei se a senhora chega a perceber dessa forma. Por exemplo, a gente começou dia 17 de março, né? Fecha-se, para-se tudo, entra-se em um processo de quarentena municipal. E nisso aí, aqui, por exemplo, o cartório eleitoral parou também automaticamente esses atendimentos. Pessoas já não tiveram mais o mesmo amplo acesso como teria se não tivéssemos nesse tempo de pandemia. Pessoas deixaram de transferir, pessoas deixaram de fazer o alistamento, apesar de que eles deixaram à disposição por internet, por meio, né, de web. Só que uma coisa, eu tentei ajudar 3 pessoas, e não é uma coisa tão simples. E a gente vê que talvez essa eleição agora seja uma eleição diferenciada, porque a gente observa, se permanecer do jeito que está, toda a campanha vai ter que ser via internet, né? Redes sociais, mídias sociais, e aí, como deve ser a postura dos nossos pré-candidatos, né, para esse novo processo, essa inovação tecnológica, para, como a senhora mesmo colocou no início da nossa fala, nós ainda somos muito do contato, né? E para quem é do interior, esse contato é muito importante, o toque, o pegar na mão, o abraço, a acolhida. E isso tudo hoje, você tem que ter esse domínio e fazer isso tudo à distância. Como a senhora vê esse processo, essa inovação eleitoral feita assim à distância? Não tem dúvida que nós teremos um grande prejuízo nesse processo. Em muitas rincões do nosso estado, e Miguel Calmon não é diferente, eu conheço um pouco. Vocês me levaram para conhecer um pouco o interior de Miguel Calmon, e já fui por várias comunidades, já estive em muitas delas, e em muitas delas não tem internet, não tem como chegar lá, não tem acesso, a dificuldade é enorme, porque quem mora na área urbana, né, na cidade, tem esse acesso à internet, e assim mesmo muitas famílias e muitas pessoas não têm condições, inclusive, de mantê-la, mas é possível, é mais acessível. Mas para quem mora na área rural, isso é bem mais difícil, bem mais complexo. A gente não sabe quais os prejuízos maiores que a gente tem. Eu acho que teremos uma abstenção muito significativa, né? Infelizmente, nós temos uma abstenção. Havia uma discussão, inclusive, em fazer
essa eleição deste ano em dois, quer dizer, por ordem alfabética, um dia e outro dia você faria em 2 finais de semana. Isso aumentava o custo da eleição para mais do que dobrava, né? Imagina para as prefeituras botarem transporte para garantir que essas pessoas venham votar, as dificuldades que isso terão, e para os próprios eleitores poderem se deslocar para os seus locais de votação. Eu creio que nós teremos uma abstenção considerável. É preciso que muita mobilização, é preciso muita movimentação, né, para que a gente consiga chegar lá. Acho que nós, o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai iniciar um processo de formação para os candidatos e para aqueles que vão coordenar as campanhas. Vocês devem ter já tomaram conhecimento, porque já tiveram, inclusive, a reunião territorial, né? Eu não pude participar naquele dia, mas ela mostra aí, vai buscar, tentar discutir alternativas que nos aproximem cada vez mais da população, porque aquele modo tradicional de distribuir panfleto, distribuir isso, vai estar muito mais difícil. Eu não sei, até no nível que tiver a pandemia, se vai ser permitido que você distribua papel, porque, eventualmente, papel também é uma forma de transmissão, né, de contaminação. De contaminação. Então, contaminação. Então, eu não sei nem se esse vai acontecer. Nós não podemos nos reunir, tem que reunir um número pequeno de pessoas, então, comício já era algo que estava quase que cada vez menor quantidade, né? Mas você tinha as caminhadas, que você tinha, né, toda aquela mobilização que nós fazíamos para o interior para as comunidades, percorrer as diversas comunidades, mas dessa vez é com muito mais dificuldade, porque eu acho que nós ainda estaremos em pleno, sejam elas as eleições em novembro, em outubro, em novembro ou até em dezembro, eu acho que nós ainda estaremos muito restritos a concentrações de público, né? Eu acho que isso não vai ser liberado ainda tão cedo. Imagina que os nossos índices se fala e se comenta muito na ordem de que as pesquisas feitas pelos cientistas falam aí, por aqueles que estão trabalhando com os dados, as informações, que nós poderemos ter aí 90 mil pessoas mortas nesse país. Então, imagina que é algo, nós já passamos, infelizmente, já somos o segundo em número de pessoas contaminadas e também já de mortos. Então, superamos a Espanha já, que foi já um número altíssimo, né? Então, estamos aí só atrás dos Estados Unidos. Então, eu creio que o cuidado terá que ser muito forte e lembrar que o mais importante é a vida, mas que isso depende de nós, né? E a gente falava mais cedo da questão dos idosos, né? Porque pensava, a pandemia só vai atacar os idosos e tal. Mas o que tem mostrado claramente é que ela ataca idosos, jovens, crianças, não tem idade para atacar. E se tiver alguma comorbidade, ainda pior ainda, né? Porque aí o risco é total. E a única coisa que a gente pode fazer hoje, porque não tem vacina, não tem remédio, a única coisa que a gente pode fazer é ficar em casa, quem pode, quem tem condições, né? Evitar ao máximo sair, e quando sair usar máscara. Acho que a máscara é algo indispensável, muito claro, e acho que é uma atitude maravilhosa de fazer isso, e evitar de estar estar em ambientes que podem ser de contaminação, juntar. Eu sei que a gente sente falta. Imagine o Dia das Mães sem que a gente pudesse sentar à mesa com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa mãe, né? Com a família. E a Páscoa, que é tão importante no Brasil, né? Uma data tão importante no calendário religioso, e no Brasil isso é tradicional, tem uma tradição muito forte com ela, mas, de repente, você não pode pensar nisso, tem que pensar que é melhor preservar a vida do que ter o sofrimento de perder o ente querido. Eu vejo também, deputada, essa questão da pandemia como ensinamento. Eu vejo que muitos valores estavam se perdendo entre a humanidade, a solidariedade mesmo, a gente já não via mais tão latente no ser humano. E, de repente,
veio essa pandemia e você vê que as pessoas ainda estão com esse princípio de solidariedade dentro de cada um. Mas eu acho que o cotidiano das pessoas, a correria das pessoas já não estava mais permitindo que elas parassem para olhar o outro. Então, essa pandemia, ela vem nos ensinar muitas coisas, vem nos ensinar a nos desacelerar do nosso dia a dia, a olhar o irmão necessitado, a pensar nele, né, nas suas necessidades, como socorrer, como ajudar, né? Porque a pandemia vem mostrar que ela não escolhe classe social, ela não escolhe clero, ela não escolhe raça, ela não escolhe idade, como a senhora mesmo acabou de falar. Isso deixa a gente, assim, com um mister de dor, mas, ao mesmo tempo, também de um sentimento inovador, um sentimento de amor renasce dentro do ser humano. Esse sentimento é muito importante. E ainda que a gente estejamos perdendo muitas vidas, né? Muitas vidas estão sendo ceifadas pela pandemia, pelo vírus da Covid-19, mas quando a gente vê os profissionais de saúde ali na linha de frente, se doando, né? Muitos deles até se contaminando nesse ato de doação, de amor, no cuidado com o outro, ainda que seja a profissão que eles tenham escolhidos, né? Mas a gente vê essa nova forma de encarar a nossa vida, a nossa realidade no cotidiano, né? Eu não sei se a senhora tem percebido também essas mudanças no comportamento. Lógico que a gente não vai dizer todas as pessoas estão mudando, ainda não. Infelizmente, algumas pessoas ainda estão, não sei se desacreditadas ou porque a gente tem o maior representante do Brasil dizendo que é uma gripezinha, que não acredita, né? Que às vezes ele coloca como se fosse um histerismo da população, um histerismo da classe científica, e quando a gente sabe, na verdade, que não tem nada de histerismo, né? Como a senhora vê também essa realidade? Veja, eu acho que eu já tinha dito, eu acho que mostrou, a população tem mostrado a sua sensibilidade, o seu compromisso com o próximo, né? Tem se mobilizado, tem estado presente, né? Só que, independente dessa situação, acho que é preciso que a gente tenha, o Estado tem que assegurar o mínimo de condições para a vida. Eu acho que isso nos remete a uma discussão exata do tamanho do Estado, da necessidade do Estado, porque o que vem acontecendo, né, é a redução do tamanho do Estado, a tentativa de implantação de um programa neoliberal, né, e que tem trazido tantos transtornos para a população, enormes transtornos para a população. Se nós não... por isso volta à tona o debate, a discussão que está sendo na Europa muito forte, inclusive, da renda básica, tá? De que todas as famílias têm que ter um valor mínimo, todas as pessoas, não é nem as famílias, as pessoas precisam ter o mínimo de condição de sobreviver, e só quem pode garantir essa sobrevivência não é o mercado que vai resolver isso, não vai ser o mercado. Só quem pode resolver isso é o Estado forte, e não o Estado que era a tentativa de cada vez reduzir mais esse Estado, dizendo que o mercado resolvia todas as coisas. Eu acho que essa ação que da presença, porque isso também passa por todos nós, escolher um projeto de sociedade que se compatibilize com esse sentimento nosso de fraternidade, de igualdade, né? De direitos iguais, né, de estabelecer, né? É impossível que, veja, agora, que o que estava sendo oferecido para alguém que perdeu todas as possibilidades, perdeu os empregos, nós estamos aí já caminhando aí para quase 1 milhão de desempregados no mês, 1 milhão de desempregados por mês, né? Então, veja, aqui como nós vamos chegar, está aí os 800 mil, e a previsão para esse mês de maio são de 1 milhão de desempregados por dia, por mês. Então,
estava sendo oferecido R$ 200 para fazer frente a essa renda emergencial. R$ 200 para uma família, é vergonhoso oferecer R$ 200 para uma família, né? E aí já está dito que não vai renovar, e se renovar vai ser R$ 200, né? A renda emergencial. Nós temos que ter outros parâmetros, é preciso, aí eu volto a falar, é preciso redistribuir renda, é preciso buscar outras alternativas para garantir que haja uma distribuição de renda justa, porque as relações de trabalho se modificaram e se modificarão. Esse trabalho remoto que a gente está fazendo hoje em casa, isso vai demonstrar que muitas das profissões vão mudar a sua forma de relação. Então, por isso é necessário pensar como é que nós vamos trabalhar a questão da renda das pessoas, a renda para viver, porque pensa a renda, né, o mínimo para viver com dignidade. Não é possível que a gente ainda tenha, em pleno século XXI, que a gente ainda tenha tantas cidades que não têm acesso à água nem a esgoto, né? Não é possível que você não tenha assegurado o mínimo do alimento, como dizia o presidente Lula lá, três pratos de comida por dia, que não esteja assegurado esses 3 pratos de comida, que agora, nesse momento da pandemia, com tanto desempregado, porque numa sociedade que não tem emprego para todos, se não tem emprego para todos, eu digo sempre, se o cidadão, eu falava sempre no programa Minha Casa Minha Vida, quando estava trabalhando lá na Caixa Econômica com o programa Minha Casa Minha Vida, se o cidadão não conseguiu, com o suor do seu rosto, construir a sua casa, é obrigação da sociedade ajudá-lo a ter a casa que lhe dê a ele a dignidade para viver, né? Então, isso é o mínimo que esteja garantido os direitos elementares, direito a ter água tratada, direito a ter esgoto, não ter esgoto correndo na sua porta ou no fundo da sua casa, não ter saúde de qualidade, ter educação de qualidade né, e universal, quer dizer, coisas que são elementares para a vida, lazer, cultura, tudo mais que é dever, que é direito das pessoas terem, né, para viver com dignidade. Então, eu acho que é preciso que a gente comece a repensar valores e valores de humanistas, inclusive, né, valores de outro perfil, de outra, né, de outra forma de viver a vida e de encarar a sociedade. Eu acho que a natureza nos mostra isso, a pandemia nos permite, que a natureza está nos mostrando que ou nós mudamos ou nós vamos destruir o planeta, né? Que os índices de consumo não podem ser esses, que a forma de aproveitamento dos bens naturais não podem ser esse, que a água é finita, que não é infinita, né? Porque a gente pensava que a água é infinita, não é infinita, tem né? Nós estamos vendo já, né, que os bens e as riquezas naturais são de todos e não só de uns poucos, e os poucos se apossam disso tudo, né? 1% da sociedade brasileira, dos brasileiros tem 30% da riqueza, ou mais de 30% da riqueza, então 70% da riqueza, isso é possível, né? Sobreviver dessa forma no país, não só, mas isso não é só no Brasil, em outros países são iguais. Então, é preciso que a gente, de novo, verifique valores, né? E não adianta valores universais, valores, né, humanistas, como nós dizíamos, mas valores que também possam nos levar a outro patamar de vida. Com certeza, deputada. O nosso diálogo está muito bom, eu estou gostando bastante, estou aprendendo a cada hora mais com a senhora. Sabe que eu sou assim, uma extrema admiradora, sempre digo isso para os companheiros, Bahia, Fabiana, né? Infelizmente, não podemos estar todos aqui no mesmo ambiente para poder que eles façam essa participação com a senhora presencial, mas cada um deixou o seu abraço de forma especial, a gratidão deles, né? Pela amizade, pelo carinho, pela pessoa da senhora, pela pessoa humilde, humana, que né? Isso a gente não pode deixar jamais de reconhecer e falar, né? Porque temos a honra de ter essa convivência muito próxima com a senhora. Estamos sentindo muito a sua falta aqui no nosso município. Eu também. Esperança,
Eu tenho esperança que essa pandemia passe o quanto antes. Graças a Deus, aqui no município as medidas estão sendo bastante rigorosas, né, para que haja o mínimo de contaminação, né, possível. Hoje mesmo o comércio já não abriu de forma nenhuma, isso é muito bom, porque as pessoas precisam ter o entendimento que para essa pandemia acabar, a gente precisa da nossa parcela de contribuição. Não adianta o poder público fazer a sua parte se a sociedade não fizer a parte dela. Então, hoje... Eu diria, Selma, que quanto mais rápido... Eu sei que a pressão, a ansiedade fica... Imagina, para alguém que tem uma vida agitada como é a minha e como de tantas outras pessoas, de repente ficar 60 dias, 75 dias em casa, né, sem poder... Sem ver as netas, sem ver os filhos, né, só ver de longe, ou só ver através do WhatsApp, ou do que seja, de um programa desses qualquer. Imagina que sentimento de tristeza é isso, e não encontra os amigos, e não encontra as pessoas que a gente quer bem, não encontra os companheiros, não conversa, não discute, mas se a gente quer que isso acabe logo, precisa da nossa contribuição. Se a gente não der a nossa contribuição, a gente vai acontecer o que aconteceu em outros países, volta e volta rapidamente, né? Então, a gente precisa fazer com que isso acabe rápido, depende de nós. Não tem vacina, não tem remédio, é importante que a gente repita isso muito. Não tem vacina, não tem remédio. Os remédios que estão dizendo aí que resolvem, não resolvem o problema da demonstração científica de que, pelo contrário, eles têm enormes... Essa prescrição tem que ser feita por um médico. Não dá para imaginar que alguém que não é médico esteja dizendo como é que deve utilizar remédio, né? Que esteja prescrevendo remédio, né? É inacreditável que isso possa continuar acontecendo, né? Porque quem tem que falar sobre medicina é um médico, um profissional da saúde, um profissional. Você, na sua profissão lá como assistente social, nesse trabalho tão bonito que você faz, nessa ação cotidiana de auxiliar o próximo, você sabe o quanto é importante essa possibilidade, né, da sociedade estar envolvida e compreender e assumir isso como obrigação sua, como a sua, eu vou dar minha contribuição para que isso, para o bem comum, para o bem de todos, para garantir a vida das pessoas, para garantir a minha vida, mas não é só a minha, eu digo sempre que a minha vida eu até posso fazer com ela o que eu quiser, mas pensando que a minha ação pode desencadear uma ação contrária do outro lado, de morte, levar à morte essa outra pessoa. Então, portanto, eu acho que a gente tem que repensar isso de forma muito clara. E parabenizar o prefeito, parabenizar a Caca pelo trabalho, pelo esforço aí de estar fazendo. Não é à toa que vocês ainda, infelizmente, o ideal é que a gente não tivesse nenhuma contaminação, mas ainda é um dos municípios que tem de menores contaminações, né? A Bahia faz a diferença, né? Enquanto no Rio, com a população um pouco maior do que a nossa, já está próximo dos 5 mil, a gente está com 600 mil e um pouquinho aqui na Bahia, né? Então, se demonstra a diferença, né? E olha que eles têm muito mais, um orçamento muito maior do que o nosso, quase que o triplo, quase que o triplo, né? Então, acho que mostra claramente o compromisso do nosso governador, e aí eu acho que Caca se viu, a ação do governador serviu a ele de exemplo, né, para fazer essa mesma coisa, com a preocupação que ele tem com a sociedade, com o carinho que ele tem com o seu povo, né, com o compromisso que ele tem com o seu povo, fez com que vocês pudessem estar construindo ações e trabalhando no sentido de fazer com que isso aqui, aí, em Miguel Calmon, dê o mínimo, traga a menor tristeza possível para a população. Com certeza. A gente sabe da preocupação, né, da gestão municipal, do prefeito Caca, né, todo o secretariado, toda a equipe, né, que está por trás dos secretariados. Eu falo não só pela assistência social, como ontem ainda a gente discutia lá na secretaria, né? Gente, agora já chegou em Miguel Calmon, que é como a gente vai fazer, como a gente vai lidar, né? Porque por mais que você esteja em uso dos EPIs, por mais que você
Você não sabe, ninguém vem escrito, eu estou contaminado, né? Então, você pode ser um transmissor, você pode ser um receptor. Então, todos nós estamos em risco. Então, o ideal é que a gente realmente faça, se está esses dias fechado, vamos ficar em casa, fazer esse trabalho de sensibilização da comunidade para que eles desenvolvam a autoconsciência, porque conscientizar o ser humano é um pouco complexo e complicado, mas Selma, que eles desenvolvam... esses dias de quarentena, de isolamento social, não são dias de festa, são dias de compromisso pela vida, não são dias de festa. Sim. A gente pode considerar esses dias como são dias para ir para a praia, para ir passear, para fazer farra, para fazer churrasco, né? Para tomar cerveja, para ir para o barzinho. Esses são dias de reflexão, de pensar, de analisar a sua família. É dia de estar em casa, então é dia de se aproximar mais da sua família, de entender. Nós entendemos as dificuldades. Em muitas cidades, a dificuldade, por exemplo, na capital, onde a gente tem, né, 2.800.000 habitantes nessa cidade, 2.900.000, a previsão do censo agora, porque não teve censo, né, não foi realizado o censo, mas a previsão do BGE é que você tenha hoje 2.900.000 pessoas só em Salvador. Tem muitos bairros, e a gente conhece muito bem a nossa periferia, sabe que em muitas casas são tantas pessoas que de noite tem que botar os colchões na sala, porque senão não tem onde dormir. E é óbvio que durante o dia esses colchões têm que ir para algum lugar e as pessoas não podem ficar mais naquele espaço. Mas é tentar buscar alternativa, né? Eu acho que essa mostrando, por isso que eu falei que a gente viu a nossa cidade se desnudarem, mostrarem as suas mazelas que estão lá escondidas embaixo do tapete, que são necessárias para que a gente possa resolver a vida. Com certeza, com certeza. Deputada, fique à vontade aí, se quiser fazer alguma consideração. Eu acredito que nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu quero muito lhe agradecer, certo? Pela a oportunidade, como eu falei no início, apesar de não estarmos próximas, mas sinta realmente o nosso carinho, nosso imenso amor e admiração dos calmonenses, especialmente meu. Eu acho que eu sou assim, de carteirinha Maria del Carmen, ninguém... Né? Fazemos esse trabalho com muito amor mesmo, com muita responsabilidade, tá? Enaltecendo o seu nome, porque é uma pessoa que muito nos representa e me representa como mulher na política, como mãe, como esposa. Então, a senhora realmente tem todos os atributos que uma mulher de bem tem que ter, e isso é muito importante para nós que lhe admiramos. Muito obrigada, Selma, mas eu queria repartir esse sentimento que você está colocando e agradecer essa sua colocação e repartir isso com todos os companheiros e companheiras que fazem o nosso dia a dia, que nos ajudam a construir um mandato, que estão conosco no dia a dia. Infelizmente, nós perdemos 2 companheiros esses últimos meses, né? A companheira Sandra, aqui de Salvador, e agora, infelizmente, nessa semana, o companheiro Franklin, lá da região do litoral sul da Bahia, né? Um jovem, um AVC. Então, independente do coronavírus, nós ainda temos outras doenças que atacam, que, né, levam, né, que são necessárias, que levam à morte, né? São necessários cuidados, necessários ter preocupação com isso, porque era um rapaz jovem, 32 anos, e forte, e não imaginava que a gente pudesse estar sentindo a falta dele hoje. Mas é a vontade de Deus e a gente tem que entender como tal, né? Quem acredita, quem tem fé, é a vontade de Deus. Eu acho que eu quero agradecer o carinho do povo de Miguel Calmon conosco, todas as vezes que a gente está aí presente, que está com vocês, a alegria de estar aí com vocês, a alegria que a gente sente de compartilhar com vocês a nossa jornada do dia a dia, do nosso trabalho, da nossa ação. E dizer para o povo de Miguel Calmon, para os companheiros e companheiras de Miguel Calmon,
que a gente quer uma vitória esse próximo ano, mais uma vez uma vitória para que o Partido dos Trabalhadores continue dirigindo os destinos de Miguel Calmon, para continuar avançando e melhorar cada vez mais a vida da população. A gente sabe que tem sido feito muito, mas que ainda tem muito por fazer, porque é assim mesmo, as dificuldades são reais, e esse ano ninguém imaginava. Imagino como o Rui, que fez um planejamento para os 4 anos dessa cidade, e desse estado, e no segundo ano já da sua segunda gestão, isso é completamente alterado, né, porque, óbvio, que esse ano é um ano perdido, e os próximos 2 anos a economia estará numa situação extremamente precária, extremamente difícil. Nós sabemos que, né, que é preciso, o governo federal que pode emitir moeda, que pode buscar empréstimos, que tem todas as condições para garantir e assegurar os direitos aos brasileiros e brasileiras de viver, direito de viver, porque o que está nos faltando é o direito de viver. Com essa falta de atendimento, não consegue compreender isso. Está numa luta para tentar mostrar, né, de que ele é mais forte, uns são mais fortes do que os outros, uma disputa que não leva, só está levando à morte, só está levando à perspectiva de cada vez mais brasileiros e brasileiras perderem a vida, né? Então, portanto, a gente quer que esse próximo ano seja um ano que nós, mais uma vez, tenhamos uma equipe comandando o destino de Miguel Calmon, comprometida, séria, que busca o melhor para o seu povo, que busca encontrar as melhores soluções. Os recursos são poucos, mas quando são aplicados com seriedade, com compromisso, eles parece que se multiplicam, se ampliam, né? Você consegue fazer muito mais, porque também o povo acredita, porque também o povo se mobiliza, e nós precisamos mobilizar, precisamos pensar nos nossos jovens, os jovens têm que ter alternativa de futuro, né? E essa alternativa passa por eles, são eles que vão construir essa nova sociedade, são eles que darão a sua contribuição para a construção de uma outra sociedade. Você não, que ainda é jovem, mas na minha idade, nós já estamos tendo que passar o bastão para outros, né? Que está na hora de passar o bastão para outros, para que outros mais jovens possam ter sua energia, gastar sua energia fazendo isso. A gente ainda acha que ainda tem alguma reserva de energia para continuar ajudando nesse processo, mas, né, nós precisamos disso, nós precisamos fazer das nossas crianças, lembrar delas, e temos que preservar os nossos idosos, né? Eu já estou na idade, mas dizia Rui que 30% das 600 pessoas que faleceram, que morreram pelo Covid, são jovens, né? Então, isso significa, inclusive, uma falta de perspectiva para o futuro, né? Nós estamos comprometendo o nosso próprio futuro, né? Porque se é num nível desses, é um comprometimento do futuro. Nós temos um país com uma biodiversidade, com uma beleza natural, com tanto patrimônio ambiental maravilhoso, né? Vocês estão aí junto de um parque, né, tombado, que precisa de preservação para garantir essa preservação. Vocês têm uma região maravilhosa, linda demais, e fértil, né? Nós temos que pensar que valorizar a cultura, quer dizer, os padrões de comportamento têm que mudar. Não dá para eu continuar comprando todas as coisas que eu preciso, desde uma máscara, de uma pequena máscara, né, a um respirador. Só a China não tem mais nenhum país do mundo que esteja fabricando equipamento de saúde, todas estão concentradas lá. Você andar 500 quilômetros, levar umas frutas nesse país em cima de pneus para poder exportar ou para transferir. Então, esses padrões têm que aproximar da população. Nosso alimento tem que estar mais perto do povo, e a gente pode fazer isso porque na Bahia tem mais de 700 mil famílias na agricultura familiar. Vamos proteger isso, vamos investir nessa história. Então, acho que tem que mudar o comportamento, e a gente precisa da população. E esse próximo ano é ano de decidir que projeto de vida eu quero para o país. Qual é o meu projeto? Esse ano que vem não, este ano é o ano de decidir que projeto de vida eu quero. E a gente quer um projeto de vida em que sejamos todos iguais, né? Em que não temos distinção de cor, de raça, de etnia, de
religião, de credo, é que todos queremos a viver com dignidade, viver bem. É um direito elementar do cidadão, é um direito à vida, direito ao alimento, é direito à habitação, é direito a todos eles, todos. Então, portanto, abraçar vocês, agradecer muito, para mim foi muita alegria me deu hoje estar podendo falar com vocês, sabendo que a gente está falando com o povo de Miguel Calmon, vocês estão dentro do meu coração. Nós agradecemos também, viu, deputada? Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Bahia. Obrigada a todos vocês e a você, Selminha. Meu abraço. Obrigado, Caca. Um forte abraço para sua esposa também. Um forte abraço e para todos vocês. Eu quero deixar um abraço especial, né, para todos os meus companheiros do partido aqui, trabalhadores de Miguel Calmon, como a deputada Maria del Carmo falou, né? Bahia, Luzi, que é a minha vice-presidente, não está aqui em Miguel Calmon, está em Feira de Santana, mas que eu tenho certeza que está nos assistindo também de lá. A Janes, que é representante da pasta aqui das mulheres, de mobilização das mulheres, né, nas comunidades. Apesar de que a gente não está podendo fazer esse trabalho corporal, mas já estamos pensando como chegar até as mulheres, né, através das redes sociais. Ela sobre a questão da violência contra a mulher, violência doméstica nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pandemia. Sobre isso. Tem aumentado, viu, deputada? Tem aumentado, não é pouco, todos infelizmente, em todos os lugares. A Bahia já está lá liderando esse ranking, que a gente não quer, mas infelizmente. Tanto que a gente está trabalhando, que é o feminicídio, uma delegacia digital para fazer as denúncias sobre os casos de violência. E é importante essa delegacia digital, porque nessa nova forma de trabalhar, que temos que nos readaptar e adaptar ao mesmo tempo, né? Porque, de repente, o delegado não está na delegacia local e você precisa ter que se deslocar para outro lugar para registrar a ocorrência. Então, é preciso que haja, sim, uma forma de você fazer o boletim o quanto antes para que a mulher tenha o seu direito de vida protegido, né? A sua segurança resguardada. Então, é preciso a gente estar fazendo esses trabalhos de sensibilização e que elas tenham coragem de denunciar esses agressores. Agora fica muito mais difícil, todo mundo dentro de uma casa, né? Com certeza. Muito mais difícil, mas... A exploração sexual, o abuso de crianças e adolescentes é outra coisa que também se ampliou exatamente por causa dessas, né, dessa necessidade de estar em casa. Então, tem vários temas que são preciso debater e tentar buscar alternativas. Desculpe. Em breve a gente marca esse bate-papo com a senhora assim, à distância, com a turma toda, e eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizado para todas nós. Boa tarde, deputada. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Um beijo especial. Boa tarde, deputada. Aí agradecer ao Calmon Notícias, não podemos deixar, né, de registrar. A do João. Já agradecia, João. Obrigado, João, por esse apoio. Isso é muito importante para nós, né, ter feito essa ponte entre a deputada, o partido e a transmissão, que não fica presa só a Miguel Calmon, né, mas ela é compartilhada aí de forma bastante ampla. Muito obrigada a todos e boa tarde. Do partido.